Como que é a sua relação, assim, com saúde mental? Acho que a gente nunca trocou ideia sobre isso. Porque a gente sempre vê você como um cara positivo, como você falou, iluminado. Tu se refere mais a como eu lido comigo ou como eu lido como você lida... em situações, assim, em geral, de outras pessoas por perto, talvez, não com sei. você, com a sua vida pessoal. Eu tenho meus dias mais difíceis, assim, também, em grande parte, assim, né? Até agora, com o lançamento do álbum, assim, sendo extremamente sincero com vocês, muitas vezes me coloquei em dúvida, né? Eu acho que faz parte disso, né? Eu acho que eu vi até uma vez o Mac Miller falando isso. Ele contando que, cara, se tu vai fazer um álbum, tu vai lançar, como tu mesmo falou, pô, vai parir um filho ali pro mundo, né? E uma parte muito grande de ti, e tu não se sente um pouco com medo, um pouco com dúvida, tem alguma coisa errada, velho. Tipo assim, porque ninguém é o senhor da razão, ninguém sabe ao certo o que tá fazendo quando tu tá fazendo, né? Jogando tinta num quadro, assim, e tal, como é lançar um álbum, né? Então, no álbum agora até me deu umas doideiras, assim, uns dilemas. Falar, pô, será que eu fiz a coisa certa? Será que era isso? Era pra lançar um álbum assim? O mundo tá muito veloz, as pessoas consomem, tipo, muito rápido as coisas. Parece que o cara lançou o álbum agora. E de repente já, tipo assim, como se já quisesse outras músicas, outro tipo de conteúdo e tudo mais, né? E no fim das contas eu acho que eu sou meio que esse cancioneiro do voz e violão ali, de fazer as músicas que pelo menos elas tenham uma profundidade, que as pessoas parem pra ouvir da faixa 1, a faixa 11, entendam o percurso do arco-íris, entendam por que foi a faixa 1 aquela, por que foi... E eu vejo que o mundo hoje tá... Algumas pessoas, né, desse mundo não estão assim, né? Tá muito depressa tudo, né? Tá muito diferente a maneira de fazer música também. Então, esses dias eu entrei num dilema, assim, uma crise existencial. Quase falei, caralho, mano, será que é isso mesmo? Então, tem essa... Falando até, tu falou antes da vulnerabilidade. Mas, algum momento... Cara, essa nuvem, ela vai pro lado e o sol vem brilhando, assim, né? E, normalmente, é a música que me salva. Então a gente volta pro começo, né? A tal da síndrome do impostor, de... Será que eu tô fazendo... Totalmente. Será que eu realmente sou esse cara ou eu fui? Eu dei sorte. Totalmente. Né? A gente fala, pô, será que eu já tô... tô sendo extremamente sincero, assim, né? Será que, pô, já passou meu hype, meu tempo? O hype eu sei que já passou, né? Que foi lá na época de 18, 19, ali do Sol, a Pupila, tal canção, Morena, enfim. Mas aí tu fica pensando assim, pô, velho, mas... Caraca, velho, tipo, não que eu queira voltar naquela sensação, mas tem a impressão que às vezes a gente faz, né? Às vezes não, né? Que a gente faz as coisas tudo no caminho do bem, assim, daí tu fica meio que, tipo, cria uma expectativa por uma coisa que às vezes não acontece, né? Sim. E, enfim... E ao mesmo tempo, qual artista de primeira consegue colocar tantos clássicos assim na música? E ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo. Tem as belezas da vida, que são muito mais que as tristezas. Pois é. E quando a gente tá com esses olhos, assim, com essa lente dos dilemas e das crises, né, e tal, tu não consegue ver, né? E aí, de repente, aí é um negócio que é como tu falou, assim, acho que tu comentou uma coisa assim, meio que de sinais e tal e tudo mais, de Deus, né? Cara, daí tu vai no mercado e tu tá nesse dia. Daí passa uma senhora e fala assim, menino, eu amo tuas músicas, que eu escuto com a minha neta, com a minha filha, que a gente é feliz assim, e que a gente foi no teu show em Atibaia, que não sei o quê, daí eu depois do momento que eu saio do encontro com essa pessoa, que eu converso com ela e tal, eu olho pro céu e falo, velho, tu tá vendo tudo mesmo, né? Tu tá vendo tudo, cara. Porque tu viu que eu tava lá mal, que eu tava cá, e tu mandou um sinal aqui pra mim, velho. Tipo, falou, acorda, velho. Lembra do seu propósito. Lembra do propósito, Um né? dos piores dias que eu já saí de casa pra fazer show, que eu tava muito na bad, assim. E aí eu fui arrastada. E, pô, você tem que entregar comédia, você tem que entregar energia. Nossa, difícil, velho. São José dos Campos, nunca vou esquecer. Eu cheguei no camarim, Cidade Simone, que virou minha amiga, minha fã, tinha deixado uma cesta no camarim pra mim. E aí, como a galera já conhece ela, porque ela já foi várias vezes e tal, ela tinha deixado e tal. Ela deixou uma cesta de coisinhas e não eram coisas... Era tipo assim, ela sabe que eu gosto de todinho, aí tinha um todinho. Ela sabe que eu gosto de soufflé, tinha um soufflé. Ela sabe que eu gosto de não sei o que. Eram várias pequenas coisas, cada coisa embalada individualmente com um bilhetinho. Em cada bilhetinho era, você é maravilhosa por isso, por isso, por isso, por isso. As pequenas você grandes me ajudou coisas, por disso. Cada coisinha tinha um bilhetinho. E na hora eu pensei, falei... Eu abracei ela depois e falei, Simone, você foi um instrumento de Deus hoje, só saiba disso. Tipo assim, eu não tava num dia legal. E eu vim no caminho, assim, repensando a minha existência. E você foi um instrumento de Deus hoje. Só vá dormir sabendo disso. E Deus te manda muito isso, né? Manda muito sinal, assim. E eu, tipo, acho que quando eu tinha uns 15 anos, assim, Essa é uma história engraçada, assim, né? Não sei se vocês têm, tipo... religião, assim, eu acredito em tudo, né, e tal. E quando eu era, tipo assim, eu sempre tive uma relação católica e tal, minha avó, tudo mais, assim.
E eu recebi, tipo, um sinal, assim, de uma pessoa que veio, né, digamos assim, um pai de santo, né? Que apareceu quando eu tava gravando, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu acho. Eu tinha no estúdio do Léo Beltrão até, que é nosso baixista. Enfim, foi uma história maluca, maravilhosa, assim, que ele, né, essas entidades, elas não frequentam lugares de trabalho, foi o que me passaram, né, não frequentam muito os lugares de profissão, de trabalho e tudo mais. E eu tava lá pequeno gravando, e entra um cara vestido com um terno branco, uma gravata vermelha, um chapéu, assim, e com uma caneca, assim, com cheiro de cachaça, assim, de bebida, assim. E quando eu tô dentro do aquário, passa pelo vidro, eu tô dentro do aquário gravando violão, e os meninos na técnica. Ele entra pela técnica, eu vejo assim, por através do vidro, e eu achava que era alguma coisa, sei lá, tá rolando uma festa lá no fundo da casa, que a casa era na frente, o estúdio era na frente da casa. E eu vejo que todo mundo para, o Léo abre o talkback e fala, Vitor, tem quanto vir pra cá? Daí eu vou pra sala, e aí o cara começa a olhar pra mim assim, seu Zé, ele chamava ele, seu Zé. Aí ele olha pra mim e fala assim, toque a música aí do menino. E aí os caras meio que assustaram. Eu vi que tava todo mundo assustado, não entendi nada. Tava aí meu irmão, não entendendo nada. Pum, dá play na música. Ele olha assim, 30 segundos de música e fala, não é pra gravar essa aí não. E daí eu me assustei, assim. Antes eu tava levando a brincadeira, né? Será que ele é o dono de alguma coisa, né? E aí o Léo, mas seu Zé, não é essa aí não. Ele falava assim, interrompia as falas. Tem que gravar outra música. E aí... o Léo fala, pô, mas o seu Zé, o Vitor tem várias músicas e tudo mais. O Armandinho, na época do Armandinho, o Armandinho tá padrinhando ele e tudo mais. E ele não deu o violão pro menino, que ele sabe que tocar, ele falava assim. E aí né? Aí eu peguei o violão e falei, putz, no último show que a gente teve em Porto Alegre, o Armando tocou uma música, essa aí que a gente tá gravando, e tinha um grupo de amigos meu, pediu mais uma, e o Armando tocou essa aqui. Daí, pum, eu toquei 10 segundos ali. Essa é a música que vocês têm que gravar. Falou assim pra mim. Aí eu, cara, na hora, assim, eu gelei, falei, nossa. E ficou aquele silêncio, tinha uma nuvem ali, tinha um negócio ali, uma áurea ali diferente, né? Que até então eu não entendia. E aí, de repente, ele olha pra mim e fala assim, no fundo, mas olhando no fundo do olho, assim, meio que debochando, assim, você vai fazer muito sucesso, menino. Você vai fazer muito sucesso, você não precisa se preocupar. Apenas lembre que a noite tem 10 energias boas e 10 energias ruins. Cuide com bebida, cuide com droga, cuide com mulher. E fique tranquilo que você vai fazer muito sucesso. Vazou. E ele andava com um assistente cheio de terço, assim, também. Eles vazaram. Falou, nem tchau ele deu. Vazou. Depois, até... O que eu tô arrepiada é brincadeira, Nossa tá? Depois o que aconteceu. Eu falei, bom, o que aconteceu agora? O baterista já tinha ido embora, a gente já tava no fim das gravações. O Léo pega o celular e fala assim, deixa eu ligar pro Boquinha, que era o batera. O Boquinha foi baterista do Rapa até. Deixa eu ligar. Quando ele pega, 3 chamadas na atendida do Boquinha. Aí ele... Cara, o Boquinha me ligou agora. Boquinha... Daí, o que aconteceu? Ele falou, não, eu liguei pra saber como é que tá as gravações do Vitor aí e tal. Dele, então corre pro estúdio que nós temos um trabalho a fazer. Né? Na época o Armandinho queria trabalhar essa primeira música que ele falou pra não ser. Que o Léo combinou com a gente. O Léo falou, Vitor, vamos gravar as duas? Já te explico o que aconteceu aqui, mas vamos gravar essas duas, a gente manda pro Armandinho e vamos deixar o universo corresponder, né? E, cara, não precisa se pressionar com essas coisas, assim, só deixa fluir. Ele me contou, o pai do Léo teve um câncer no passado, e era um câncer maligno, se eu não me engano. Ele, enfim, teve acesso a todos os tipos de experiências para curar esse câncer, não foi possível até que ele foi para medicina espiritual. E esse pai de santo, né, essa entidade que entrou, essa pessoa no caso, que entrou no estúdio, foi o cara que fez a medicina espiritual com ele, pelo que eu entendi. Eu não sei ao certo como é que chama, eu tô falando aqui de uma forma mais chucra as palavras, mas é isso, a medicina espiritual. Passou pra frente, o pai do Léo se curou desse câncer. O pai do Léo, em agradecimento a esse cara, né, que recebe essa entidade, que depois, mais tarde, eu fui saber que é o Zé Pilintra, ele falou, cara, eu quero, em forma de agradecimento, eu quero fazer um casuá, que eles chamam, no fundo da minha casa, e tu pode fazer teus atendimentos lá e tudo mais, né? Então, ele frequentava a casa para fazer os atendimentos dele, mas o Léo falou que em toda a vida daquele estúdio, o seu Zé nunca entrou no estúdio, porque ele não frequentava lugar de trabalho, mas naquele momento ele falou, cara, quando eles têm uma mensagem para passar, eles pegam e vão, né? E a partir dali, a minha visão sobre essa comunicação com os sinais mudou completamente. E eu virei o cara que eu vejo sinal em tudo. Eu tenho certeza absoluta que o arrepio que a gente sente aqui não é. Sabe? Aconteceu, de repente, uma coincidência. Eu tenho certeza que quando a gente enche o olho de lágrima, né? Quando a Cris fala ainda estou aqui, não é por acaso. Quando a gente tá realmente conectado com esse universo, com esse plano, cara,
as coisas vêm. É como tu falou, a gente não citou agora que a gente é canal de instrumento. E por que não tem um canal com alto lá? Sim. Que, né? Que manda as coisas aqui. Então, a partir daí, a minha visão sobre esses sinais mudou muito, assim, né? E eu tô todo dia, toda hora, extremamente atento. Inclusive pro lado ruim. Quando eu sinto uma coisa ruim, eu falo, entendi, é pra eu ir embora. Entendi, esse ambiente não é bom pra mim. Vamos nessa. E, foi cara, o recado que ele deixou também. É. À noite tem 10 coisas boas, 10 coisas ruins. Exatamente. Depois eu fui, enfim, eu acabei me aprofundando mais, vi que o Zé Pilintra é meio que o guardião, né? Cuidador da galera que trabalha na noite e tudo mais, assim. E, enfim, recebi vários sinais do seu Zé depois. Assim. Teve o sinal que a gente recebeu dele quando a gente foi gravar com o Rick, que quando a gente estava em dúvida de algumas coisas, pum, apareceu o seu Zé de uma forma. Enfim, apareceu ele no terreno de um amigo meu, o Giba, inclusive, que é o produtor do álbum. Isso é uma história maluca, eu tenho até a foto aqui. Ele achou um terreno para construir um estúdio quando ele tá... E a gente, muito amigo, ele é meu irmão, né? Quando ele tá fazendo a fundação do terreno, ele, cara, tu não vai acreditar o que eu achei aqui. Tinha um Zé Pilintra enterrado dentro do terreno que ele construiu o estúdio hoje. Tá até lá, a gente fez até um lugarzinho para ele. Então, assim... Não eu é por acredito, acaso. Não é por acaso, né? Eu nem lembro ao certo porque eu entrei nesse negócio dos sinais, mas essa história me veio na cabeça, né? Eu acho que foi porque a gente tá falando das nossas saúde crises. mental e tal, e relação com o espiritual. Você leva isso. Pra mim é totalmente conectado, assim. Eu acho que esse lance da saúde mental, quando eu me sinto triste, quando eu me sinto pra baixo, quando eu me sinto inútil, logo me vem alguma coisa vem e fala, mano, vamos aí, cara. Vamos aí, olha para o tanto de música que aconteceu, como tu mesmo falou isso, é muito bonito a gente ouvir de alguém, porque às vezes a gente se esquece, cara. Você tá no piloto automático, esquece, né, do quão importante foi coisas que a gente fez no passado e tal, né. Então, e o que eu vejo daí, agora entrando numa outra, foi mal se eu estiver me alongando, tá? Não, por favor. Meu pai com a depressão, entrando nessa história, eu percebi que ele perdeu a fé dele, cara. Ele perdeu a fé que fosse nesse hashi, velho. Se meu pai acreditasse nesse hashi, se eu segurar esse hashi e botar ele no bolso, se fosse isso, meu pai estaria aqui hoje, cara. Então, quando a gente perde a fé, a gente começa a perder tudo. Tudo que tá dentro da gente, cara. Sabe, ó. Já... Começa a perder a nossa cor, começa a perder o nosso brilho no olho, começa a deixar de respirar, o organismo começa a não funcionar, os amigos começam a se afastar, a gente já não consegue mais ir no trabalho porque o trabalho é um saco. Entendeu? A gente não consegue ter mais ideia cara, tipo assim, o que me faz feliz? Eu perguntava pro meu pai o que te faz feliz e ele não sabia responder, cara. E a depressão... Isso pra você também devia ser muito difícil, porque se tivesse algo no mundo, se ele tivesse uma resposta e fosse assim a coisa mais difícil do mundo, você ia atrás. Eu ia atrás. Eu ia atrás. Porque agora vocês podiam. A gente podia, a gente fez de tudo que dava, Yas, assim, sabe? Tudo, cara. Tudo que é mais possível, assim. Tipo... É que não é fora. Exatamente. Não é fora. Você podia buscar o mundo pra ele. Não é fora. Não tem condição financeira, felicidade dos filhos, nada. É como tu falou, tu citou o exemplo da Tailândia, de a pessoa ir pra Maldivas, Maldivas e tal, não adianta. Você é você, em qualquer lugar. Ele era o personagem e pior ainda, dentro desse personagem se instalou uma doença, um problema, o terrível fantasma que é a depressão, né? E isso é muito louco. Eu puxo até esse assunto porque a minha vivência com essa doença mental, né, com a depressão, enfim, como filho também, é uma ótica que eu vejo que assim, as pessoas também têm interesse em saber, porque é extremamente difícil lidar com uma pessoa depressiva dentro de casa. Tu não sabe se tu falar eu te amo é bom ou ruim. Porque ao mesmo tempo que tá querendo dar um abraço da pessoa, ela pensa assim, ele tá falando isso porque eu tô ausente. Porque ele tá sentindo minha falta. E aí, já te joga pra lá. Culpa. Já vem a culpa. Vamos abrir a janela pra sair desse quarto. Pô, meu pai na cama tinha um buraco na cama, velho. De tanto tempo que o cara ficava deitado. Era um buraco. A cama retinha, tinha um buraco. Que ele não saia dali. Não comia, não... Entendeu? É difícil, Aí o cara tocando Rock in Rio. O cara, pô, esse Vitor Clay, solar pra caralho. Velho. Tô tentando. Porque, pô, a coisa que eu mais amo na vida lá, que é uma parte de mim que me botou no mundo, não...